Deus bendito, Deus eterno, Senhor, está escrito para nossa advertência que sem Ti nós nada podemos fazer. E é com esta consciência, ó Deus, que aqui nós chegamos, aqui viemos e acreditamos, trazidos pelo Teu Espírito, para sermos, ó Deus, remodelados, lapidados, ó Deus, para entendermos que ainda não sabemos como convém saber, para entendermos que dia a dia existe uma escola, que dia a dia existe um degrau, ó Deus, e essa escada que iniciamos a subida, ela é infinita, ó Deus, ela contém o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Por isso, abençoa nossa mente, abençoa nossa alma e espírito, abençoa o nosso ser, ó Deus, Tu que sondas e opera além do que pedimos ou pensamos, porque sequer, ó Deus, sabemos orar como convém, mas o Senhor é quem interpreta os anseios dos nossos corações. Por isso, Deus vivo, Deus único, Deus verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te glorificamos por podermos estar aqui e reconhecermos que verdadeiramente até aqui nos tem ajudado o Senhor. Desobstrui a nossa mente, o nosso entendimento, que o nosso eu, ó Deus, o nosso pensar em saber, o nosso orgulho e vaidade sejam quebrados nesta manhã, para dar lugar e vazão à ação e ao mover do Teu Espírito Santo. Nós Te suplicamos isso, confiados no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos seguir os nossos detalhes de exames e ainda estamos no capítulo 12, parece que nós não saímos mais desse capítulo, como gostamos deste capítulo. No capítulo 12, a partir do verso 46, tem uma passagem que por nós é muito conhecida, e essa passagem ela realmente me mostra que evangelho é uma caminhada muito difícil. Aqui diz: falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Imagina alguém chegar diante de Jesus até com certo ânimo, né? Senhor, tua família está lá fora, eles querem falar contigo. Ou seja, tua família está dizendo para você parar aí a tua obra, parar aí os teus afazeres, porque eles querem falar contigo. Entende, irmão? Querem falar contigo. Ué, querem falar? Então Jesus tinha que ir lá. Será que a família de Jesus não reconhecia a grande diferença de Jesus para qualquer outra pessoa, uma vez que ele está a serviço de Deus? A Bíblia vai dizer em outras passagens que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Irmãos aí não são os judeus, não, irmãos nacionalmente falando, irmãos carnais mesmo. A Bíblia mostra de discussão dos irmãos de Jesus com ele. Então, imagina, Jesus está pregando e alguém chega e interrompe: Senhor, tem notícia aí que tua mãe, teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Aí Jesus diz: minha mãe, meus irmãos? Olha aqui, está todo mundo aqui. Minha mãe, meus irmãos, minha família, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, nós estamos tocando numa coisa muito séria, né? Dizem os estudos dos sociólogos que a família é a célula máter da sociedade, né? Quem sabe o que quer dizer isso, hein? Alguém sabe? Alguém pode me ajudar? Máter. Maior? Mãe? Eu não sei, eu acho que é mãe, né? Ou seja, sem família não há sociedade. É isso que dizem os sociólogos.
E nós não vamos aqui combater isso, porque realmente tem que haver estruturas familiares para que uma sociedade se forme, senão é um caos. E família é um projeto de Deus. Quem vai negar isso? Só quem negar a própria Bíblia, porque a Bíblia aponta para isso. Porém, a família é algo criado por Deus. Mas o próprio Deus que criou a família, ele diz: amarás ao Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. Esses laços, né? Laço de pai para filho, às vezes laço de marido para esposa. Essas coisas são muito envolventes, essas coisas são muito fortes. São tão fortes que tem pessoas matando por causa disso aqui. Tem pessoas se suicidando por causa disso aqui. Negando a vida, negando o futuro, negando a esperança por causa disso aqui. Porque não conseguem sair desse círculo de sentimentos que envolve tudo isso aqui. Família, pai, filho, esposa. Essas coisas são muito fortes. E o Senhor Jesus, se ele não tivesse deixado esta palavra, muita gente teria justificativa para cair. Mas porque ele deixou esta palavra, as justificativas para a queda não existem, não vão existir. Porque ele diz: minha mãe, meus irmãos, apontou para os discípulos, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O que nós vemos aqui? Nós vemos laços. Laços. São mencionados laços aqui. Que laços? Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Laços familiares terrenos. Mas Jesus usa o mesmo laço. Não, minha mãe, meus irmãos, etc, etc, são os que fazem a vontade. Então, enquanto é apontado uma família terrena, Jesus vai e aponta para uma família celestial. Ele não exclui a questão familiar, mas ele mostra que os laços terrenos, eles são passageiros. Mas quem se une a ele terá laços eternos. Jesus veio em busca de uma grande família? Sim, não é o que a Bíblia nos ensina? Que ele veio nos resgatar para nos transportar para o seio do Filho, do amor, e etc, etc. Então, a colocação de Jesus é nos reportar que realmente nós passaremos uma eternidade juntos. E isso pode incluir pai e filho, não mais, acredito eu, porque a Bíblia diz que todas as primeiras coisas são passadas. Então eu atento muito para isso que Apocalipse diz. Se todas as primeiras coisas são passadas, isto está significando que o sentimento que eu hoje tenho pelo meu filho, ele será passado. Esse sentimento não vai existir. O sentimento que eu possa ter por qualquer pessoa na terra, esse sentimento está entre as primeiras coisas. Isso vai deixar de existir. Aquela filosofia, né, que a gente diz assim: eu quero a minha família toda salva, para que no céu a gente passe a eternidade com Jesus. Você já ouviu essa filosofia bonita, né? Está cheio de poeta por aí, mas não tem fundamento. No céu não existe esse laço familiar que hoje conhecemos. No céu existe o laço familiar que Jesus revelou aqui, dizendo: a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Ele está mostrando que além dos laços familiares, será que Jesus não respeitava Maria? Será que Jesus não tinha consideração pelos seus irmãos? Como?
Se nós convivemos com quem quer que seja, os anos nos fazem respeitar, os anos nos fazem auxiliadores, os anos nos fazem ajudadores. Os anos de convívio nos fazem ser cooperadores um do outro. Jesus tinha isso? Claro que tinha. Mas ele está demonstrando que a família verdadeira é aquela que vai adentrar a eternidade. Irmão, se não entender isso, né? E a palavra é Deus acima de todas as coisas. Eu já falei isso umas 999 vezes, vou falar mais uma. O que eu já vi de ministérios destruídos por causa dos laços familiares, nessa caminhadazinha de quase, né? Vou botar aqui mais ou menos 25 anos, eu estou caminhando no Evangelho do Senhor Jesus. E eu já vi um bando de pastores que perderam o ministério depois de terem igreja montada, depois de Deus já ter falado da obra, mostrado que tinha uma obra naquele lugar, que ia realizar grandes coisas. Depois de tudo isso, desse início, dessa coisa difícil que é o começo da fundação de uma igreja, depois de passar por isso, está com tudo organizado, as pessoas perderam o ministério. Por quê? Que nem Eli. Lembra de Eli? Eli, eu vou encerrar o juízo sobre a tua casa em um único dia, eu vou começar e terminar, tudo num dia só. E não foi assim que aconteceu? Por quê? Porque tu valorizou os teus filhos mais do que o teu ministério. Não é isso? Claramente não é isso? Então veja bem, esses laços têm sido a causa da destruição de muitos ministérios. Outra coisa, muitos jovens eu conheci com chamados gloriosíssimos. Jovens de 13 anos que já profetizavam assim diz o Senhor. Jovens com 14 anos que diziam, olha, Deus manda te dizer, e coisas tremendas e gloriosas. E eu vi esses jovens indo crescendo. Quando chegaram, namoraram, casaram, depois tiveram um problema no relacionamento, não conseguiram separar a água do vinho, ou a água do óleo, ou qualquer coisa assim, e o seu ministério caiu por terra. Eu conheci uma jovem, que inclusive mora aqui na esquina dessa rua, uma jovem que profetizava coisas tremendas. Ela não tinha um ministério, porque os ministérios de Deus, eles são de muitos níveis. Então ela não tinha um ministério simples, ela tinha ministério onde Deus dava a ela visões de coisas muito grandes, detalhes muito profundos, coisas que Deus não revela a qualquer um. Essa jovem se casou. Quando ela se casou, um mês depois, já sumiu da igreja, depois não se ouvia mais falar no nome dela e caiu numa depressão que passou cerca de uns 20 anos sem ninguém ver a face dessa menina no meio da rua, por causa de problemas com o casamento. Não soube separar as coisas e perdeu o ministério. Hoje, não profetiza nem que Jesus é bom. Nem isso ela não profetiza mais. Ou seja, são os laços familiares e sentimentais destruindo ministérios. Por quê? Se tem uma coisa forte, são laços sentimentais. Isto é forte. E quando a pessoa não vai tratando isso meio com limites, ela deixa isso descarrilhar que nem um trem de carga, que nem uma locomotiva doida, acabou, meu irmão. Não tem retorno. Para um trem. Para um trem daqueles pesados carregados de minério em alta velocidade. Ninguém para aquele negócio. Não tem freio que segure. Assim são os sentimentos. Nós temos que trazer sentimentos nas rédeas. O sentimento maior é viver e morrer por Cristo.
Esse tem que ser o maior sentimento, porque é isso que Deus quer. Amarás ao Senhor o teu Deus sobre todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, ele aponta para os laços da terra e diz assim: minha família, minha mãe, meus irmãos? Não, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai celestial. Então, meu irmão, o exame dessa passagem bíblica, né, que é intitulada A Família de Jesus, demonstra uma realidade entre uma situação, vou repetir aqui, ó, passageira e uma situação eterna. Tem gente que não consegue nem conceber a ideia de certos detalhes. Tipo assim, imagina eu lá no céu, sabendo que o meu filho foi para o inferno. Eu vou ser feliz? Eu não acredito que eu seria feliz. Eu no céu, sabendo que o meu filho foi para o inferno, puxa vida, que lástima, não é? Mas o fato é que esta realidade de o meu filho, não existe lá no céu. Lá no céu eu não terei filho. Esse sentimento, estas primeiras coisas são passadas. Ou seja, os projetos que Deus tem lá na eternidade vai fazer com que se cumpra sobre nós o que ele disse, o que a Bíblia diz, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se rolar uma lágrima no meu rosto, não tem felicidade. Não adianta eu estar no paraíso, não adianta eu estar na glória de Deus, não adianta eu estar vendo Deus face a face, nem sentado no trono de Deus. Então você tem que entender que esses laços que hoje nós temos aqui, eles não sobreviverão na eternidade, não existirão, mas esses laços não existirão, mas um novo sentimento, vou colocar aqui, um novo sentimento vai estar dominando todo o nosso ser. Esse sentimento que temos aqui não existirá na eternidade. Agora, esse sentimento que temos aqui, ele é útil. Ele é muito útil, tá? Ele é útil para uma série de coisas, para você cuidar da educação do seu filho, procurar capacitá-lo a ser o melhor homem na sociedade, lhe dar instrução, lutar por ele, trabalhar por ele, fazer por ele. É esse sentimento que te leva a fazer isso. Tem uns animais aí na natureza que quando o filhote nasce, já nasce fugindo para se esconder. Por quê? Porque a mãe mal ele nasce, a mãe já quer devorá-lo. Isso não acontece conosco. Nós temos um instinto de guarda, né, de preservação, que se alguém tentar tocar nos nossos filhos, a gente até mata. A gente vira até um assassino para defender os nossos filhos. Qualquer um de nós qualquer um de nós faria isso. Se visse nossos filhos ameaçados injustamente, qualquer um de nós reuniria força e se tornaria até um assassino. É um sentimento que Deus criou e é útil. Para quê? Para que a vida se prolongue, se perpetue sobre a terra de uma maneira correta. Já pensou? Se todo mundo tivesse filho e largasse na rua? Você não faz isso. Aí você pode até dizer assim: pastor, mas tem algumas pessoas que têm feito isso por aí, né? Tanta reportagem, mas vai ver o porquê. Não é que a pessoa não amasse, é que a pessoa tinha medo de alguma coisa, algumas outras coisas estavam acontecendo. Então, irmão, esse sentimento é útil para quê? Para a vida sobre o planeta Terra. Não é um sentimento desprezível. Não é você dizer assim: então eu não tenho que amar o meu filho. Não, se você não ama o seu filho, você não é digno de ter um filho.
Se você não ama o seu filho, você não é um ser humano normal. Você não é um ser humano normal de jeito nenhum. Então você tem que ter esse sentimento, sim, né? Eu já conheci pessoas, inclusive crentes, que é um caso tão comum, pessoas que têm casamento, têm filho, depois acaba se separando, vai para outro casamento e outros filhos, mas você não pode esquecer o filho, nenhum dos seus filhos, como se diz, do primeiro, do segundo ou do terceiro casamento. Você não pode esquecer nenhum deles. O que estiver no seu alcance em realizar, você tem a obrigação perante Deus de realizar. Então esse sentimento é útil, muito útil. E eu conheci um jovem que estava nem aí para o filho. Largou o filho para lá. E quando as cobranças vêm, ainda quer se justificar. Meu irmão, você precisa entender que você tem que ter uma vida reta diante de Deus, retinha, para que você alcance um ministério. Então não ignore nenhum detalhe, não ignore nada. Tudo aquilo que for sua obrigação, se não houver sentimento, pelo menos tem que haver obrigação. E você tem que cumprir os desígnios de Deus sobre a terra, aquilo que Ele tem traçado através de mim, de você, de cada um de nós. Então, para fecharmos essa ideia aqui, Jesus é abordado e é mencionado para ele os laços familiares da terra. E ele vai e abre um parêntese e explica sobre os laços familiares do céu. Ou seja, o que hoje nós conhecemos como família aqui na terra vai deixar de existir. Lá no céu você não vai dizer, ali está meu pai, ali está minha mãe, ali está meu filho, ali está meu primo. Não, a Bíblia diz que as primeiras coisas são passadas, né? Então, esses laços, eles serão passados. Agora, você vai reconhecer lá, ali estão os meus irmãos em Cristo, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus. E esse laço é inquebrável, esse laço é eterno. Mas esse terreno que o próprio Deus criou para ser passageiro, tá ok? Então, aqueles sentimentos pesados, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho. Sim, você tem que fazer alguma coisa pelo teu filho, mas não pelo medo de passar uma eternidade em sofrimento, lembrando de que o teu filho não foi salvo. E outra coisa que nós precisamos falar nisso aqui, nós não trabalhamos por uma alma, nós trabalhamos, irmãos, pelo mundo. E o Senhor Jesus disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que significa isso? Significa que é uma alma qualquer. Uma alma qualquer. Tem pessoas que se prendem a querer ganhar uma alma e acabam perdendo 20, 30, 40, 50. Como eu costumo dizer, não lança pérola aos porcos. Esses porcos pode ser o meu filho. Se a mensagem chega até ele e ele rejeita, eu não tenho nada mais para fazer. O meu limite está na oração e na pregação. Daí para frente eu não tenho mais nada para fazer. Então eu não posso me deter e perder todo o meu tempo querendo ganhar uma alma, se eu tenho o mundo como um campo de trabalho. Eu tenho que seguir a direção de Deus. Nós vamos seguir ainda no verso 44, ou melhor, no capítulo 13, no verso 34, pula para o capítulo 13, no verso 34 diz, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Irmão, aqui eu quero explicar uma coisa gloriosa para você. Está dizendo que Jesus vai falar por parábola. Parábola é um tipo de linguagem usando um sistema de comparação. E quando se trata de um sistema de comparação, é necessário uma
interpretação. E nesta interpretação, alguns acertam, outros erram. Mas o Espírito Santo nunca erra. Tá? Então veja, Jesus está falando por parábolas. E quando ele é questionado, ele diz assim, é para que eles não compreendam, e eu não os cure, etc, etc. Mas cada vez que os discípulos chegavam na intimidade e perguntavam ao Senhor Jesus o significado de alguma palavra que ele disse, ele sempre lhes explicava. Como? Na intimidade. Mas quando Jesus mencionava a parábola, tanto todos os judeus, né? Fossem eles crentes em Jesus ou descrentes, fossem eles ímpios, fossem eles o que quer que fossem escribas, fariseus, saduceus, fossem romanos, quem tivesse ouvindo a palavra de Jesus ali, estava percebendo o que ele estava falando, mas a interpretação dessa parábola não estava clara. Ou seja, Deus falava uma palavra, todo mundo ouvia, todos ouviam, mas não entendiam. Porém, depois, na intimidade, vinha a revelação. O que nós vemos nisso? Não quer dizer, ou seja, isso significa para mim, que nem tudo que eu ouça, eu compreendo. Nem tudo que eu ouvir, eu vou entender. Mas tudo que eu ouvir e for para a intimidade, eu tenho a oportunidade de receber a revelação e compreender as coisas. Ou seja, Jesus falava, tinha coisas para falar e falava para a multidão. Mas o Espírito Santo é quem iria depois ministrar a cada um na intimidade. Mas e quem não fosse para intimidade? Não receberia nada. Então existem muitas maneiras de Deus falar, e isso aqui é um mistério que tem acabado, destruído com a vida de muita gente, porque é a precipitação. Aquele cara pregou, não entendi nada. Aquele cara só fala besteira, né? Olha o que ele está falando. Você está ouvindo em um primeiro momento, está entendendo? Não está entendendo, mas já foi para a intimidade? Já foi nos pés do Senhor Jesus perguntar, Senhor, aquelas besteiras todas que eu ouvi, o que é aquilo? Porque ele pode querer num dia de culto estar falando por parábola, para jogar o prumo da seleção no meio da igreja. Então eu prego loucuras aqui, por exemplo, quando eu preguei que a ceia do Senhor não era um ritual para a igreja. Falei nisso um dia de culto aqui. Irmão, em poucos dias, 1/3 da igreja já tinha ido embora. Depois de um mês, mais ou menos, que eu tinha falado sobre isso, o Senhor Jesus nos deu um estudo para que as pessoas que tinham ficado na igreja pudessem compreender aquilo. Ou seja, às vezes Jesus joga uma palavra e faz a seleção que ele tem para fazer. Ele expulsa os orgulhosos, os precipitados, os arrogantes, os que pensam que sabem. Meu irmão, se nós dependemos de igreja, isso é prova de que nós não sabemos, nós precisamos aprender. A igreja é a grande faculdade de Jesus na terra. Se nós precisamos da igreja, se nós precisamos de uma fonte ministerial, isso está provado que nós não sabemos todas as coisas. Estamos em processo de crescimento e aprendizado. Então Jesus joga uma parábola de muitas maneiras, né? Pode jogar uma parábola. As pessoas dizem, dura esse discurso. Quem vai poder entender esse negócio? Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, eu não quero saber disso não. Esse camarada é louco. Imagina as pessoas indo pela cidade.
encontra os outros, shalom, shalom. Vocês não estavam lá seguindo Jesus? Estava, mas agora ele ficou louco. Ficou louco? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem que comer a carne dele e beber do sangue dele. Mas teve uns que disseram, Jesus falou assim para eles, vocês também não querem ir? Vocês também não acham que o discurso é muito louco, não? Comer da minha carne e beber... Não, Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Depois a gente entende esse negócio aí, em outras palavras. Depois a gente entende esse negócio. Por enquanto não está dando, mas não vou sair daqui não. Resultado. Quem é que foram aqueles que marcaram o planeta com a sua pregação e os seus passos? Esses que na hora da palavra dura, difícil, sem entendimento, porque eles não disseram, não, Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, não, nós estamos entendendo tudo que o Senhor está dizendo. Não, nós não entendemos, não, mas para quem nós vamos? Não, nós vamos ficar aqui. Eles não disseram que entenderam. Em nenhum momento houve uma palavra que eles dissessem, não, nós compreendemos o que o Senhor está querendo dizer com esse negócio de comer a carne e beber o sangue, nós estamos entendendo, nós não vamos embora, não. Não, isso não existiu. Eles também não entenderam, ou seja, mais um episódio em que o Espírito Santo iria explicá-los na intimidade. Você tem intimidade com Deus, meu irmão? Se você tem, você prevalece, você permanece. Eu já ouvi muita besteira em pregações, em que pessoas saíam da igreja dizendo assim, pô, aquele camarada vacilou ali, né? Aquele camarada, poxa, viu aquilo que o cara disse? Também é porque lá na África, né, o camarada era um missionário africano, lá na África não se tem muito conhecimento do evangelho, né, tal. Como eu ouvi essas coisas, eu ia ruminando aquilo ali, eu dizia, não, tem algum mistério nesse negócio. Aí eu chegava em casa, pegava o texto bíblico que o camarada pregou, e eu ia comendo palavra por palavra, até entender. E eu crescia. Enquanto que os outros que pensavam que já eram fortes o suficiente para examinar os pregadores, permaneceram no mesmo degrau e daí para baixo. Não entendi, mas eu tenho um professor chamado Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, disse o Senhor Jesus. Então, meu irmão, Jesus fala às vezes de forma que nós não entendemos. Por quê? Porque a revelação vai ser dada depois. A palavra vem primeiro, mas a revelação pode vir depois. A palavra vem já, mas a revelação pode vir daqui a um mês. Entende essas coisas? Então é isso que eu vejo nessa passagem aqui. Jesus pode falar de forma que nós não compreendemos. Porém, se nós permanecermos, a revelação vai chegar até nós. Quero saber se algum irmão tem alguma pergunta nesse episódio, nesse momento. Alguém? Não? Tem alguma pergunta aí? Tem? Se não existem os laços sentimentais, por que o rico, da parábola do rico e do Lázaro, fala de seus irmãos? Muito boa pergunta. Alguém sabe responder? Não? Nem eu. Irmão, o negócio é o seguinte, estou brincando, né? O que acontece é o seguinte. Aquilo é uma parábola. Aquilo é uma parábola. Uma parábola que vai reportar um fato que acontecerá. Mas o que está revelando ali? A mente daquele homem já em condenação era mais uma fonte de uma fonte de tormento. Eu te pergunto, para quem está queimando nas chamas,
Se esse cara encontrasse alguma solução, ele estaria pensando em quem está lá na terra? Estava pensando nele. O pensamento era dele. Cara, tem jeito de eu sair daqui? Como é que eu faço? Então, será que meus irmãos podem me ajudar? Esse seria o pensamento dele. Pensar nele. O que ele reporta ali não é porque ele tem um laço sentimental. Não é bem, a questão não é o laço sentimental dele, mas é a tortura da própria mente dele. Ou seja, Jesus está mostrando que na eternidade em condenação e também em salvação, mas nós vamos ver as diferenças depois. Na eternidade em condenação, a mente do homem vai mostrar para ele, vai justificar para ele o porquê de ele ter sido condenado. Ele lá, se ele tinha condição, você vê que ele fala assim, olha, eu tenho 5 irmãos que vivem do mesmo jeito que eu. Então o lugar deles é aqui junto comigo. Então o que a mente dele está revelando é o entendimento, é a justificativa da condenação dele. Ali não está se prendendo a laços familiares, né? A sentimento. Outra coisa, nós aqui estamos falando de inferno. No começo do estudo eu estava falando de céu. Será que tem diferença para as coisas que vão acontecer no inferno, para as coisas que vão acontecer no céu? Entende? Então, a parábola parece reportar a um laço sentimental parecido com o que eu estava falando, mas na verdade não é. Lá no inferno, o que o homem está vendo, o que o homem está pensando, o que está na mente dele, está servindo de tormento para ele. E lá no céu, esse sentimento, como também não existe lá, não tem sentimento no inferno. E lá no céu também não tem esse sentimento, ô meu filho, vem cá, que bom que nós fomos salvos. Esquece isso, não existe. Como eu orei por você para você ser salvo. Esse sentimento de pai para filho não existe lá no céu. Agora, o que eu acredito, e às vezes nós confundimos, é que possa haver alguma identificação. Irmão, não confunda a identificação com o sentimento. Vai haver sim, creio eu, né? Não gosto nem de entrar nesse detalhe, que é só uma coisa que eu creio. Eu creio que haverá uma identificação. E engraçado, né? Lá na terra, aquele ser espiritual ali era o meu filho. Tá vendo aquele lá debaixo do altar? E aquele lá foi o meu vizinho, tá? Mas não existe o sentimento que hoje nós desfrutamos, dado por Deus, para as coisas que acontecem sobre a terra. Esse sentimento não vai existir lá no céu. As coisas lá no céu definitivamente serão diferentes, como as primeiras coisas que são passadas. Voltando aqui um pouquinho mais, a questão da mente do rico, né, da parábola, é as lembranças dele que são vivas e justificam a condenação dele. Ali, ele não tem consolo. Alguma coisa está acontecendo e cada coisa que ele pensa da terra só serve de tortura para ele. Lá no céu, não. Lá no céu, há um mover de Deus em que, por esse mover, Deus estará enxugando dos nossos olhos toda lágrima. E um dos moveres, claro, é a não existência desses mesmos sentimentos que nós hoje temos aqui. Esses mesmos sentimentos, eles serão apagados. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre os livros apócrifos que tem na Bíblia católica.
nós cristãos devemos ler esses livros? Esses livros apócrifos têm alguns muito bons. Por exemplo, Macabeus conta a história dos judeus, as suas guerras. Para quem gosta de história é interessante, né? Tem um monte lá de livros e hoje nós temos aí uma coleção de apócrifos que é bem maior, inclusive, do que os livros que tem na coletânea católica. Porém, tem que se entender certas coisas. E eu creio que Deus separou para nós 66 livros, realmente, para facilitar o nosso entendimento. Esse aqui é o projeto de Deus, 66 livros. Porque tem alguns livrinhos desses apócrifos, meu irmão, que não é bem real. E é por isso que eles são chamados apócrifos. Porque os grandes estudiosos, dirigidos por Deus, conseguiram detectar alguns problemas neles e excluíram eles. Então, nós não podemos aqui falar de cada um, até mesmo porque eu nem tenho memória de todos eles. Porém, a nível histórico, você pode ler esses livros. A nível histórico, a nível de guerras, a nível de sociedades e uma série de coisas que realmente aconteceram em solo, principalmente em solo judaico, você deve até ler esses livros, inclusive as coletâneas novas que estão por aí. Agora, você tem que entender que tem coisas ali que não são reais. Ao contrário, por exemplo, do livro de Macabeus, que conta histórias fantásticas em que se acredita que todas elas sejam reais. Porém, são apenas livros porque não fazem parte das nossas Bíblias, porque é um livro de guerra. Somente isso, um livro contando histórias de guerra. E Deus não achou por bem separá-los nessa coletânea de 66 livros, porque seria mais um aumento de volume que não tem tanta revelação de Deus. São guerras mesmo carnais organizadas pelo povo judeu. Diferente da guerra do Egito, onde se vê o braço de Deus, onde se vê o sobrenatural, onde se vê coisas espirituais. Lá nesses outros livros históricos, não se vê essa intervenção divina, se vê apenas o povo brigando carnalmente. E é por isso que eles não fazem parte desses 66 livros que nós temos, né? E quem se interessar pode adquirir uma Bíblia católica, ou nós temos uma coleção chamada de apócrifos. Não sei apócrifos de quem? Alguém lembra? Aquele livro que tem lá em cima? É um livro escrito apócrifos, uma capa preta, e esse livro ele é muito bom. Ele traz uma coletânea tremenda, mas a nível de edificação espiritual, ele não é aconselhável. E é por isso que não faz parte dos nossos pergaminhos. Temos perguntas aqui? Não? Então nós vamos dar... Temos? Não? Vamos dar uma paradinha então? Daqui a pouco a gente volta.